Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vida do Mundo e hoje nós vamos conversar sobre delimitação de tema. Por que delimitação de tema e não projeto científico conforme me pediram? Porque você tem que pensar na delimitação do tema antes de pensar no projeto, antes de elaborar o projeto. Por quê? Se você não delimitar o tema antes, primeiro, você vai ter grande dificuldade de fazer o projeto. E se conseguir fazer o projeto, depois que você delimitar o tema, você vai ter que refazer. A delimitação do tema é a primeira grande angústia do processo científico. Tem gente que pensa que é a escolha do tema, né? A escolha do tema não costuma ser problemática, porque normalmente quando a pessoa começa o processo, eu estou falando de estrito senso, mestrado e doutorado, especificamente, ela já tem que ter um projeto pronto. Aliás, na entrevista ela tem que ter o projeto pronto. Até a escolha do orientador, ela tem que ter essas coisas já bem azeitadas no processo seletivo, certo? Agora, se é uma graduação que tem que fazer TCC, ou especialização tem que fazer monografia, desde o começo do curso, a pessoa já toma conhecimento que tem que fazer isso, então ela já vai pensando no assunto. E a gente sempre vai escolher o assunto que nos agrada mais, e tem que ser o que nos agrada mais, já que a gente vai passar parte do tempo da vida se dedicando a isso. Então a escolha do tema não exige tanto, mesmo porque o tema é uma coisa muito abrangente, então não fica muito difícil pensar sobre ele. Agora a delimitação do tema é mais complicada. Por quê? Ela vai restringir. E as pessoas não gostam muito de restringir. Agora eu não sei se é por vaidade, por alguma razão que eu desconheço, a gente pede delimita, e a pessoa não quer delimitar. Acho que vai ficar muito xoxo. Acho que vai ficar muito pobrinho. Ai, mas fica sem graça. Mas não é para ser engraçado, é para ser bem feito. Eu sei que é muito antipático falar isso, mas é um dos grandes problemas de trabalho científico. Tem dois grandes problemas, dois grandes erros estruturais que as pessoas normalmente cometem. Eu já vi tese de doutorado sair mal feita por conta disso. É não delimitar o tema direito e errar no método, na metodologia científica. E por que as pessoas sofrem? Por que é angustiante a delimitação do tema? Porque as pessoas têm muitas opções. A boa notícia é, para fazer um trabalho científico, você tem que estar inserido num curso, certo? O seu trabalho vai ter que ser coerente com o curso. Vou dar um exemplo. Vamos supor, tema redes sociais. A pessoa quer fazer sobre redes sociais. Mas o que sobre redes sociais? Qual a abordagem? Né? Como você vai delimitar isso? Ora, se a pessoa quer fazer sobre redes sociais e ela está no curso de comunicação, ela vai ter que associar redes sociais com comunicação. E ainda não é delimitar, hein? Porque a área do curso vai dar um direcionamento. Ainda há necessidade de delimitar, porque eu posso fazer vários trabalhos sobre redes sociais e comunicação. Estando na comunicação, se eu quero fazer redes sociais e comunicação, o que eu posso considerar? Os fluxos comunicativos, como as pessoas estão se comunicando hoje em dia. E se eu estiver na área de educação? Eu posso falar de aprendizagem em redes sociais. Se eu estiver em psicologia, processo cognitivo. Se eu estiver na área jurídica, eu posso tratar de bullying nas redes sociais. Vocês percebem que o curso em que você estiver inserido já vai te direcionar, não vai delimitar. Já vai te apontar o norte. Então, você tem o tema que você quer, que é bem abrangente, e você vai ter que desenvolver esse tema em coerência com o curso que você está fazendo. E pense que se for mestrado ou doutorado, além de ter o curso, tem linha de pesquisa, área de concentração, linha de pesquisa. Vou dar meu exemplo. Mestrado e doutorado de ciência da informação, eu fiz. Minha área de concentração, informação e cultura. Linha de pesquisa, apropriação social da informação. Então, as pesquisas que eu fiz tinham que se encaixar nessa linha específica, depois na área de concentração, depois no curso. Então percebam que tudo tem que estar alinhado, seu tema tem que se encaixar nisso tudo. E ainda assim não é delimitar, isso é só um direcionamento. É necessário tanto? É necessário tanto. Porque se você não fizer isso, o que mais importa no seu trabalho, você não vai ter tempo de fazer. Que é o quê? É a sua contribuição. As pessoas, quando não delimitam, elas gastam boa parte do tempo só fazendo levantamento bibliográfico e fundamentação teórica, que é uma parte necessária, só que não é a parte de contribuição do pesquisador. Ele não está contribuindo para a área fazendo esse levantamento, ele só está
demonstrando que conhece o cânone, que conhece outros autores, está em diálogo com outros autores. Só que aí quando chega o momento de acrescentar, agregar alguma coisa, às vezes já não tem mais tempo e às vezes não tem mais fôlego. Normalmente as duas coisas, nem tempo nem fôlego. Eu já cansei de ver isso acontecer. Tudo isso porque ou a pessoa errou na delimitação do tema, não delimitou, né, deixou muito abrangente, ou errou no método. Por isso que eu falo, essas duas coisas são estruturais, elas podem voltar a perder qualquer trabalho. Então, assim, o que ajuda a delimitar o tema? Por qual processo mental a gente tem que passar para chegar numa delimitação legal? Vamos pegar o mesmo exemplo de redes sociais. Então, o tema é redes sociais. Então, vamos supor que eu estou numa faculdade de letras. Eu vou ter que associar redes sociais às temáticas tratadas em letras. E aí eu vou estudar o quê? Eu quero estudar a linguagem utilizada nas redes sociais, né? Várias figurinhas, várias abreviações e tudo mais. Então, eu vou estudar linguagem. Tá. O que da linguagem? Vocês percebem que ainda assim está abrangente? Eu vou estudar o quê? Que aspecto? Como as pessoas estão se comunicando, como elas estão escrevendo, é a grafia que importa? É o texto concreto que importa? E para eu fazer isso, eu vou analisar o quê? Vou analisar que rede social? Todas as redes sociais? Ou eu vou delimitar? Não, vai ser Facebook. Não, vai ser Instagram. E quem está escrevendo assim nas redes sociais? Qual é o público? Posso pensar, os jovens. Quais jovens? O que é jovem para você? Qual é a faixa etária? Todos os jovens? Não, você vai ter que especificar faixa etária. Precisa especificar gênero? Depende da sua pesquisa. De repente eu quero pesquisar o tratamento que os garotos, os rapazes da faixa etária, sei lá, entre 18 e 20 anos, dão às mulheres nas redes sociais. Especificar gênero é importante. O que mais que eu tenho que considerar? São jovens, rapazes entre 18 e 20 anos, de onde? Do mundo? Brasil? São Paulo? Estado? São Paulo? Cidade? Tem que especificar. Em que período? Desde que quando foi criado, sei lá, a rede social? Ou vai ter um período, vai ser, sei lá, nos últimos 2 anos? Você tem que considerar questões temporais, questões de gênero, às vezes questões geográficas. Isso para toda a pesquisa? Não, gente. Isso depende da pesquisa que você vai fazer. Então, assim, delimitar é complicado? Não é complicado, é necessário. Quando você começar o seu trabalho, começar a fazer, começar a ler, você vai perceber que se você não delimitar, você não vai conseguir sair do lugar, porque você vai ter um mundo de opções. E qual é o grande problema de delimitar? As pessoas acham que o trabalho vai ficar xoxo. Os jovens entre 18 e 20 anos que usam o Facebook no período X a Y na cidade de São Paulo. Nossa, mas eu estou falando de uma coisa bem reduzida. Não importa. É muito melhor que você trate de uma coisa só, tenha um objetivo só, delimite um perfil, algo muito específico e tratar com aprofundamento do que você abranger e não tratar com profundidade. Sim, porque se você abranger, pode ser uma tese, hein? Se você abranger o escopo ou apresentar vários objetivos para tratar, você não vai se aprofundar em nada. Você não vai conseguir se aprofundar em nada. É muito mais interessante que o trabalho seja restrito e aprofundado. Ele vai restringir, tratar de universo acima de maneira profunda, do que se espraiar e ficar raso. Sabe por quê? Porque se você se espraiar, você só vai ter tempo de fazer fundamentação teórica, levantar textos, ler textos, e o tempo vai passar e você não vai fazer a parte importante, não vai dar a sua contribuição. Então, assim, delimita, trate de um universo pequeno, mas trate com profundidade. Essa é, assim, a dica de ouro, não é nem dica, é regra de ouro, porque sempre o seu orientador vai te pedir, se ele tiver juízo, né? Sempre vai te pedir para delimitar quando você estiver querendo abraçar o mundo. Primeiro, você mal vai conseguir sair do lugar se você fizer isso. Você não sabe nem por onde começar a ler porque está abrangente demais. Segundo, você não vai ter tempo nem de sistematizar as leituras. E porque se você tratar de algo muito abrangente, você vai ter que ler sobre vários assuntos, porque está muito amplo. Você vai ter que ler sobre vários assuntos, sistematizar vários textos sobre um assunto, depois vários textos sobre outro assunto, e depois sistematizar tudo isso. Você não vai ter tempo de fazer.
Tem texto que você não acha facilmente. Tem texto que é imprescindível para o seu trabalho. Você tem um tempo de busca ainda desse texto. Ele pode estar em outro idioma e você não conhece o idioma. Você vai ter que ler o texto. Se o texto for importante para o seu trabalho, você vai ter que ler esse texto. Ou vai ter que pagar para alguém traduzir alguma coisa. Vocês percebem? As pessoas começam um trabalho científico, elas não têm a menor noção das implicações das etapas do processo. Então elas sempre acham que vão poder abraçar o mundo, prometer muita coisa, fazer muita coisa. Eu pego trabalhos, assim, às vezes TCC, com um objetivo geral e uns 5 objetivos específicos. Prometa menos e faça mais. Tenha um objetivo que seja, mas trabalhe, trate com profundidade. Não se espraie, não se esparrame. É um erro muito comum. Acredita em mim. De bancas que eu participei, de textos que eu revisei, é muito comum esse tipo de coisa. Por que delimitar é importante e por que da angústia? Da angústia porque você tem várias opções. E por que é importante? Porque você precisa se dedicar e fazer um bom trabalho. Você precisa contribuir com o assunto que você pesquisou. Outra razão para delimitar. Se você vai fazer uma pesquisa empírica, trabalho de campo, se você tiver um universo muito grande, você não dá conta. Depois você tem que compilar os dados, analisar. Você não vai dar conta. Então, quando eu falo, você tem que pensar em faixa etária, você tem que pensar em arco temporal, você tem que pensar em questões geográficas, você tem que pensar um monte de coisa. Isso para todos os trabalhos? Não. Eu estou pegando um exemplo e que tudo isso tem que ser pensado. Quando delimitar o tema, o que você tem que ter em mente? Vai ter pesquisa de campo. E essa pesquisa de campo eu vou fazer como? Qual vai ser o método de coleta de dados? Como eu vou tabular os dados? Vocês percebem a importância da delimitação do tema e como ela está estritamente associada à metodologia? Então, para resumir, vou falar da importância da delimitação do tema, apontando os riscos da falta de delimitação do tema. A falta de delimitação do tema pode fazer você nem ser aceito no processo seletivo de mestrado e doutorado. Porque quando você estiver sendo entrevistado, vão olhar, vão analisar o seu projeto e vão te perguntar se ele não estiver delimitado. Mas como você pretende fazer isso? Nesse tempo é impossível fazer aquilo, mas é impossível sistematizar tantas coisas diferentes assim. Você não vai dar conta de fazer isso. Outro risco, você simplesmente ter dificuldade de sair do lugar. Porque se você promete fazer muita coisa, tratar de muitos assuntos ou de um assunto de maneira muito abrangente, você não vai saber nem por onde começar a ler. E aí você já começa a entrar em pânico, porque tem um tempo correndo e você não consegue nem começar. Outro risco, você não conseguir fazer um trabalho de campo, uma pesquisa de campo, por falta de delimitação do tema. Você delimita o tema e você delimita a pesquisa de campo ao mesmo tempo, quando você delimita o tema. Ah, mas todo trabalho tem que ter pesquisa de campo? Não, nem todos têm que ter. Mas todos os trabalhos têm que ter pesquisa bibliográfica. E aí o perigo é esse que eu acabei de dizer. Você nem sabe por onde começar a ler. Se não tiver pesquisa de campo, vai estar mais fácil. Mas e se tiver? Tem professor, tem orientador que não orienta se não tiver pesquisa de campo. Tudo depende da área em que você estiver. Tem área que só faz sentido você fazer um trabalho científico, uma pesquisa científica, se tiver uma pesquisa de campo. E se tiver pesquisa histórica? Pesquisa histórica é uma pesquisa documental, não é bibliográfica, é diferente. Porque a pesquisa bibliográfica é para você fazer a fundamentação teórica. Agora, uma pesquisa histórica, normalmente você vai analisar corpos. A pesquisa histórica, ela dá muito mais trabalho para você achar os documentos. Você tem que ir em lugares distantes, você tem que descobrir primeiro onde estão esses documentos. Depois você tem que analisar, são documentos que precisam ser analisados. Quando você faz pesquisa histórica, normalmente você está querendo analisar, você quer ter acesso a esses documentos para analisar o corpus. Você precisa de mais tempo. E aí, se você prometer fazer uma pesquisa histórica abrangendo um período enorme, você não vai dar conta, você tem que considerar o tempo para procurar esses documentos. Dependendo do documento, precisa de transcrição, né, paleográfica, né, não sei que tipo de pesquisa você vai fazer. Então, você tem que considerar um monte de coisa. É você não conseguir concluir o trabalho da maneira que você gostaria, ou, numa situação extrema, você não conseguir concluir o trabalho.
O que acontece a maior parte das vezes? A pessoa não consegue concluir o trabalho da maneira como gostaria. Chega na hora da análise, que é a parte que realmente conta de mais peso, a pessoa já ou não tem fôlego ou já não tem tempo de fazer análise. Então gastou todo o tempo apenas fazendo, colhendo dados, ou então gastou todo o tempo fazendo, procurando textos, lendo e fichando para fazer a fundamentação teórica, mas não teve tempo e não teve fôlego, às vezes as duas coisas, não teve nem tempo nem fôlego para analisar os dados, ou seja, para a parte que realmente importa. A delimitação do tema você tem que fazer logo no começo, mas se você não fizer isso no começo, quando você começar a botar a mão na massa, você vai perceber a necessidade de delimitar. Aí você vai restringindo aos poucos, vai restringindo. O seu orientador normalmente vai te falar, corta, reduz, reduz. Trabalhe com corpos de análise menor, trabalhe com um arco temporal menor, trabalhe com uma população menor, faça menos entrevistas, faça mais qualitativa e não quantitativa. As alterações mais comuns no processo de pesquisa são nesse sentido de restringir mais, de ir delimitando cada vez mais, cada vez mais. Então pense nisso quando vocês forem submeter um projeto, uma banca de análise para o ingresso. Não pense que o trabalho vai ficar xoxo, não vai. O que vai deixar o trabalho grande é a sua análise, a sua contribuição. Você pode tratar de um tema bem restrito. A importância dele vai ser dada por você. Sua contribuição com as suas associações. É isso que importa no projeto científico, numa pesquisa científica. Qualquer banca vai te falar isso. Qualquer banca séria vai te falar isso. Então, prometa menos e faça mais. Restrinja sempre para tratar com mais profundidade. Então, sobre delimitação do tema, o que eu tenho para falar a vocês é isso. É mais sobre a importância de delimitar. Agora, os passos para delimitar não posso dar, sabe por quê? Depende da área de pesquisa, depende do que você se propõe a fazer. Não há receita. É por isso que você precisa da figura de um orientador. A partir do que você se interessar a fazer, do curso em que você vai estar, essas coisas mudam muito. A minha contribuição é exaltar a importância da delimitação e apresentar os danos causados pela ausência de delimitação para vocês começarem a se aproximar dessa questão. Mas não há receita por conta das especificidades de cada área. Se vocês tiverem mais dúvida sobre isso, por favor, deixe aqui embaixo. Eu sempre termino esses vídeos de produção de texto, metodologia científica, com a sensação de que eu não esclareci, que é suficiente, mas é assim, é vídeo, né, gente? Não é aula. São temas que exigem preparação, exercício, oficinas às vezes, dependendo da questão, e aqui são só vídeos para aproximar o assunto de vocês. Então, se vocês tiverem mais dúvidas, deixa aqui embaixo. Eu nem tenho recurso de lousa, um monte de coisa para explicar, então eu sei que talvez eu não explique tão bem assim. Talvez vocês fiquem com muita dúvida, mas a ideia desses vídeos é mais para alertá-los sobre alguns aspectos e para vocês se aproximarem do tema mesmo. Muito obrigado por assistir, não se esqueçam de curtir, avaliar o vídeo, se inscrever no canal se não tiver inscrito e de me seguir nas redes sociais, Kiwi do Mundo, Snapchat, Instagram e Facebook. Beijos e tchau, tchau.